E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre NVM de novo, tá? Se você quer saber como instalar o NVM, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, tá? Que vai estar aparecendo nesse exato momento. É, e se você tá querendo saber sobre como utilizar, né, as principais coisas para utilizar o NVM, tá? Esse vídeo vai ter um manual para você aprender, tá? Então, por exemplo, o NVM, né? Para quem não sabe, NVM é uma forma de você criar ambientes virtuais, tá? Para poder instalar várias versões do Node na tua máquina. Então, por exemplo, eu utilizo o Node e aqui eu tô com a versão 16, tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira utilizar a versão 20 num projeto. Daí, eu posso instalar de novo o Node com a versão correta. E aí, beleza, eu vou sobrescrever a versão 16 e vou usar a versão 20. Mas aí você para pra pensar, beleza, mas aí aquele meu antigo projeto que tá na versão 16, como é que eu faço para utilizar ele? Aí eu vou ter que, tipo, desinstalar e instalar o 16? Meio estranho, né? Porque você só pode ter uma versão do Node na máquina, por padrão. Aí como é que a gente faz? A gente instala o NVM e o NVM ele vai basicamente te permitir instalar diversas versões do Node, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui essas aliás, cinco versões do Node, né? Quatro praticamente. Quatro versões do Node aqui na minha máquina, tá? A 16, a 18 e duas versões da 20 aí, tá? Então, por exemplo, é, esse já é um primeiro comando, tá? Para você aprender, que é o ls. Então, se eu quero listar as minhas versões instaladas na máquina, nvm ls, daí eu já sei aqui todas as versões que eu tenho que eu posso utilizar. Aí você fala assim, ah não, mas eu quero ver, por exemplo, para instalar uma nova, eu quero a 17. Então, nvm install 17. Aí ele vai instalar para mim a 17.9.1, que é a última que ele encontrou da 17, tá? Se eu quiser uma específica da 17 para 17.0.0, então eu pego nvm install 17.0.0, tá? Aí ele vai lá e busca a 17.0.0, tá? Então basicamente é assim que a gente vai trabalhar, tá? Ele vai terminar a instalação. E aí, ó, se eu colocar NVMe-ls agora, perceba que agora eu tenho várias versões. Agora eu tenho tanto a 16, a 18, a 20, as duas da 20 que eu tinha antigamente. Agora eu tenho mais duas da 17, tá? E perceba esse verdinho aqui, essa setinha com essa coloração diferente, que basicamente é a versão que eu estou utilizando agora. Então, se eu botar Node-V, é a 17. Beleza, eu quero utilizar uma outra, eu quero utilizar a versão 20.14, por exemplo. Então, nvm use 20.14, tá? Você só precisa digitar os números até o momento que você vai conseguir diferenciar um do outro. Então, por exemplo, se eu colocar NVMe use 20, ele vai pegar a 20.16, que é a mais atual, tá? Então, por exemplo, se eu der um NVMe ls aqui, ó, perceba que eu vou estar utilizando a 20, tá? Então, beleza. Nesse caso aqui, se eu quero especificar mais, eu quero a 14, então NVM.14, que é quando eu consigo diferenciar uma da outra, tá? Agora, por exemplo, a 18 eu só tenho uma, então não preciso, só boto NVMe use 18, ele já vai puxar a que eu tenho instalada e beleza, tá? Perfeito. Outro comando aqui que é muito importante. Bom, perceba que eu vou ter projetos, eu vou estar trabalhando em projetos ao mesmo tempo. E aí é muito chato eu ter que ficar decorando a versão. Principalmente, por exemplo, aqui que eu estou utilizando a 16, eu estou utilizando a 16.3.0. Então, por exemplo, é meio chato de eu ficar tipo, lembrando o tempo todo qual é o número da versão que eu estou utilizando. Mas o nome do projeto, bom, eu estou trabalhando nisso, então, tipo, faz muito sentido eu lembrar o nome do projeto. Então, eu posso simplesmente criar um apelido, um alias. Então, NVM alias, e eu coloco o nome do alias. Então, por exemplo, projeto legal, vai. E aí eu coloco a versão. Então, eu vou colocar aqui a 17.0.0, que é aquela que a gente acabou de instalar. Agora, quando eu colocar NVM use, eu posso botar use projeto legal. E ele já vai usar a 17 ali. Ele criou um apelido para ela. Inclusive, imagina que, por exemplo, se eu abrir um novo terminal, ó,
Abrir um novo terminal. Se eu vejo a versão do Node, ele vai estar na 16, porque essa 16 é a default, tá? Então, por exemplo, quando eu dou aqui, ó, nvm ls, perceba que aqui, ó, tem esse default aqui, ó, que é a versão padrão, que ela está apontando para um Alias, tá? Aqui, que é um projeto que eu trabalho, e a 16.13. Então, ela está apontando para essa versão. Agora, imagina que eu quero mudar isso, eu quero mudar. Então, posso dizer que o default ele vai apontar para projeto legal, né? Agora ele aponta para o default vai apontar para o projeto legal, que vai apontar para 17.0.0. Tá? Então, por exemplo, a partir desse momento, se eu abro um novo terminal, eu dou um node "-v", eu estou na 17. Então, dessa forma eu consigo instalar novas versões, eu consigo usar, né, alterar entre versões diferentes, tá? E eu consigo também declarar uma como padrão, tá, no meu sistema. Então, toda vez que eu abrir uma nova, eu vou estar utilizando essa versão, tá? Aí, beleza. Eu acabei de instalar várias versões aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui o default para o outro projeto que estava antes, tá? E aí, beleza. Agora, digamos, eu quero deletar essas versões que eu adicionei aqui, a 17, as duas 17, tá? Então, como que eu faço? Eu boto nvm uninstall, tá? A 17.0.0, vai. Ah, tá. Eu tô aqui quando eu coloco node-z, é a versão que eu tô, tá? Então, eu vou colocar aqui nvm use default, tá? Agora ele vai utilizar outra versão. Aí sim eu posso desinstalar a versão 17, porque eu não estou mais utilizando nesse terminal em específico. Agora foi desinstalada, se eu der um ls, perceba que ela sumiu da minha listinha, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa para a outra. E eu vou botar só 17 porque é a única versão 17 que eu tenho ali, tá? Então pronto, agora tá igual estava antes. Consigo instalar e desinstalar, tá? Inclusive agora perceba que ó, os meus alias, os meus apelidos, eles não morrem junto com essa versão, tá? Quando eu deleto uma versão, quando eu desinstalo uma versão, aliás, o alias ele não apaga junto. Então, você tem que perceber isso, que o alias está ali, tá? Daí, um outro comando que é bem interessante você saber são os comandos de ajuda, né? Então, por exemplo, se eu dizer nvm "-help", e ele vai te dar aqui um manualzinho, tá? E ó, inclusive, ó, depois de você instalar, ó, se você passar o menos, aqui, ó, isso aqui eu nem sabia, tá? Mas ó, se você passar aqui, ó, "-default", ó, ele já instala como a versão default, né? Vamos testar isso aí, ó, só pra você ver como ler o manual é interessante. Install. Acabei de desinstalar 17, né? Vamos instalar ela de novo e passar aqui o default. Vamos ver o que é que acontece. Tá baixando aí. Agora vou abrir um novo terminal e não funcionou. Vamos ler a mensagem lá pra gente ter uma ideia de como é que utiliza, né? Default. After installing, set default alias to version specified. Ué. Tá errado? Não tem exemplo de uso aqui, nem? Vamos ver. nvm ls. O default não tá, rapaz. Instalou. Então vamos instalar outra. nvm install, sei lá, 15.0.0. E agora vamos colocar o default aqui. Será que a ordem importa?
não deveria, né? Já que é uma flag. Mas importa, viu lá? Agora se eu colocar node-v, mudou, né? Então a ordem importa. Então beleza, você vai colocar nvm install a flag e a versão, daí ele já vai mudar a versão também pra tu. E o interessante, tipo assim, ó, a gente utilizou aqui o manual e a gente não entendeu, né? Então, tipo assim, bem legal. Tipo assim, a gente conseguiu utilizar, ó, mas aqui fala, ó, devem aparecer depois de NVM, tá vendo? O cara não leu o manual direito. O cara não leu o manual direito. Aí ele se lasca, né? Ele faz as coisas da forma errada. Então, beleza, pessoal. Era isso, tá? Que eu tinha pra mostrar pra você aqui. Um manualzinho básico, tá? Então, tipo assim, beleza. Quer descobrir mais coisas? Tem aqui, ó. O nosso amigo aqui, o terminal. Que ele vai, tipo, te dar uma noção muito melhor de tudo que é possível fazer aqui com NVM, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção, tá? E lembrando, para instalar o NVM tem aí suas particularidades que eu já falei no vídeo que eu vou estar deixando aqui na tela final e também no card aqui acima, tá? Então, muito obrigado pela tua atenção e tchau!